Domingo passado nós começamos uma nova série de mensagens que tem como título Fazendo Toda a Diferença. E nessa série nós nos propomos a cada domingo estar falando sobre um personagem bíblico que fez com certeza toda a diferença no seu tempo, na sua geração, e faz diferença até hoje, porque até hoje é exemplo para nós e até hoje nós aprendemos com a vida deles. Domingo passado nós falamos sobre Moisés e falamos um pouco sobre Josué. E eu prometi que hoje nós falaríamos sobre Abraão. E depois nós vamos falar sobre Neemias. E nessa série nós vamos estar falando sobre esses grandes homens de Deus que realmente fizeram toda a diferença na sua época e na sua geração. Então hoje nós vamos para a mensagem 2, fazendo toda a diferença. O nosso texto inspirativo para essa série é Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16, em que diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. O texto continua: pelo contrário, é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz que nós somos sal, que ele diz que nós somos luz, quando ele faz essa comparação, a primeira coisa que a gente entende aqui é que sal e luz, onde eles chegam, eles não passam despercebidos. Se o sal chegou, se a luz chegou, não tem como passar despercebido. Se você jogar uma pitada de sal, um pouco de sal, você vê uma receita, como uma receita, é 1 quilo disso, 300 gramas daquilo, e aí quando chega na parte de sal diz, uma pitada de sal. Sabe, as outras coisas você pode botar 1 quilo, você pode botar 500 gramas, você pode botar 1 litro, mas no sal não. O sal você não precisa botar 1 quilo de sal. Você bota algumas pitadas de sal e ele faz toda a diferença em toda uma panela de carne, de feijão, de arroz. Basta um pouco de sal e ele realça o sabor do alimento, ele tempera aquele alimento. A mesma coisa é a luz ela não passa despercebida. Pode ser uma luz pequena, pode ser uma lâmpada pequena. Pode ser um fósforo aceso, se for um ambiente escuro e você acende um fósforo, ele faz toda a diferença. Ele traz luz para aquele ambiente, ele chama a atenção de todos que estiverem na escuridão. Então a luz e o sal, uma das características é que eles não passam despercebidos. Onde há luz e onde há sal, eles fazem toda a diferença. Então do mesmo jeito que você não pode ser sal e não temperar e não salgar, do mesmo jeito que você não pode ser luz e não iluminar, como Jesus disse, você não pode ser luz e estar escondido embaixo de um cesto, então você não pode ser luz e não iluminar. A mesma forma você não pode ser um cristão, você não pode ser um discípulo de Jesus e não fazer toda a diferença onde você estiver. Então se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, e você não faz a diferença onde você está, tem alguma coisa errada com a forma como você está imitando a Jesus e servindo a Deus. Porque você não pode ser cristão, você não pode ser sal e luz e passar despercebido sem fazer toda a diferença. Hoje nós vamos aprender como fazer toda a diferença, como falei, inspirado na vida, não em toda a vida, mas em partes da vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 4. Gênesis 12, versículo de 1 ao versículo 4 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, é o mesmo, viu que aqui Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não se preocupem. São os fogos do Abraão.
Isso deve ter sido só algum pedaço de reboco, alguma coisa que caiu em cima do isopor. Não vai cair o teto. E se cair também não machuca ninguém, que é isopor. Vamos lá. Vou beber água. Não é que eu me assustei, não. É para... É só para começar de novo. Vamos lá. Concentrou de novo. É porque eu estava lembrando do tempo do Parque Industrial que o pessoal jogava banda de tijolo dentro da igreja. Mas vamos lá. E tu serás uma bênção. Vamos continuar. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, esse aqui é o início do relacionamento de Deus com Abrão. Depois Deus muda o nome dele. Abrão estava lá na sua terra, no meio dos seus parentes, e Deus decide começar uma nova história com o seu povo aqui, e ele escolhe Abraão, e manda Abraão sair do meio dos seus parentes, da sua casa, e diz: olha, eu vou para o lugar que eu vou levar você para um lugar que depois eu vou te mostrar. Então ele não disse assim: Abraão, olha, você sai por aqui, e depois vai para ali, e depois... Não, sai, deixa tudo, e no caminho eu te mostrarei. E Abraão crê nisso, e obedece, e pega sua esposa, seus rebanhos e seus empregados, e ainda vai com Ló, o seu sobrinho, também com seus rebanhos e os seus empregados, e sai. Imagina a comitiva. Sabe, tem gente que imagina Abraão com a carrocinha e Sara do lado. Eram muitos rebanhos, muitos funcionários, muita coisa, ele era muito rico. E aí ele sai em obediência ao Senhor, porque Deus havia mandado. Quando a matéria é fé, Abraão ele tem muitas lições para nos ensinar. Lições de um homem de fé, como essa, de abandonar tudo e ir para um lugar que Deus ainda vai revelar. Mas também lições de um homem que em determinados momentos fraquejou na fé. Eu não sei para você, mas isso para mim é extraordinário. Não que eu me alegre com o mal de Abraão, mas para mim é extraordinário quando eu vejo que Abraão vacilou na fé, porque eu percebo que Deus escolhe fazer coisas grandes e significativas através de pessoas normais e pecadores como eu. Para mim é extraordinário quando eu percebo que aquele a quem Deus intitulou, e a Bíblia fala que é o nosso pai na fé, também foi um homem que fraquejou na sua fé. Logo, ele era um homem normal. Ele não era um super-homem. Logo, Deus usa pessoas normais, com defeitos, que cometem pecados, que vacilam vez por outra na sua fé. Se Deus fazia isso com Abraão, se Deus usou Abraão mesmo fraquejando, isso significa que Ele pode usar você, significa que Ele pode usar a mim. E é por isso que eu acho extraordinário, quando eu vejo que a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela não é um livro tendencioso. Sabe, Deus não está tentando esconder. Eu acredito que se fosse um de nós que estivesse escrevendo a Bíblia, a gente ia tentar esconder os defeitos de Abraão. Não, isso aí não precisa a gente contar. Os defeitos de Davi, não precisa contar. Mas Deus disse, não, tem que revelar tudo. Agora você imagina se a Bíblia não revelasse os defeitos de Abraão, nem de Davi, nem de Moisés. Nós íamos achar que só homens perfeitos poderiam ser usados por Deus para fazer toda a diferença. Mas quando a Bíblia revela os vacilos de Abraão, por exemplo, aí eu percebo que Deus pode usar a minha vida também para fazer toda a diferença. Então hoje, nós vamos ver um pouco diferente a história de Abraão. Nós vamos aprender um pouco, não só com as virtudes de Abraão, mas hoje nós também vamos aprender com os erros de Abraão. E eu já ouvi certa vez alguém dizer a diferença do inteligente para o sábio. O inteligente é aquele que comete erros e aprende com os seus erros. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele não precisa quebrar a cara para aprender. Ele olha o outro errando e ele já aprende a lição com o erro do outro. Então, a nossa intenção aqui é sermos sábios. Vamos aprender com os erros de Abraão, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros.
Vamos aprender como ele errou, mas como ele superou os seus erros, os seus deslizes, e como Deus o restaurou e fez dele o pai na fé. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: o que é preciso para fazermos toda a diferença? O que é preciso para fazermos toda a diferença? Você já pode completar no seu esboço. Se você não pegou, tem uma caneta aí no bolso da frente. Você já pode completar aí. Para fazer toda a diferença, não podemos deixar de confiar em Deus. Complete aí seu esboço. Para fazer toda a diferença, não podemos deixar de confiar em Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 9 e 10, diz o seguinte: depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome na terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Observe que Abraão dá um passo gigantesco de fé quando ele sai da casa do seu pai, da casa dos seus parentes, e vai para um lugar onde Deus mostraria. Mas de repente nesse trajeto há uma fome sobre a terra. Aqui não diz que ele estava passando fome, mas a ideia que dá é que havia uma ameaça de fome para ele, para sua esposa, para os seus funcionários, para os seus rebanhos. E quando ele é ameaçado pela fome, ele toma uma decisão, ele desce para o Egito. E é interessante a gente entender aqui que Deus não chamou Abraão para largar a casa do seu pai e dos seus parentes para ir para o Egito. O Egito não era a terra que Deus tinha para Abraão, até porque o Egito era a terra da idolatria, a terra onde o povo não conhecia Deus. Deus não mandou Abraão para o Egito para ser corrompido no Egito. Deus só mandou 2 homens para o Egito. Deus mandou José e depois mandou Moisés. E sabe por que ele mandou José? Você sabe a história de José do Egito. José foi para o Egito fazer o quê? Ser corrompido lá? Não, ele foi para fazer toda a diferença. Ele se tornou governador e mudou a realidade não só do Egito, como de todas as nações vizinhas, no tempo da seca e da escassez. Mas depois que José morre, o povo se corrompe, e aí ele manda a segunda pessoa para o Egito. Quem era? Moisés. Para se corromper no Egito? Não, para tirar o povo de lá, para fazer toda a diferença de novo, arrancando o povo daquela terra onde não adoravam a Deus. Então Deus não estava mandando Abraão para o Egito, para ser corrompido no Egito. Mas é incrível, a gente vê que Abraão, nosso pai na fé, o homem que foi capaz de largar a casa do seu pai, com toda a sua família, com todos os seus rebanhos, para correr atrás de uma promessa revelada pela metade, também fraquejou na sua confiança em Deus. Quando ele viu que a sua mulher, seus empregados, seus rebanhos estavam ameaçados pela fome, ele começou a achar que não era mais seguro depender só de Deus. Ele precisava fazer algo com urgência, por conta própria. Foi aí que ele teve a infeliz ideia de descer para o Egito, a fim de buscar alimento para si e para os seus. Meus amados, Abraão aqui, ele estava entrando para o time daqueles que têm dificuldade de confiar em Deus quando as coisas não estão indo muito bem. Você conhece alguém assim? Sabe, quando a vida vai bem, quando você está empregado, o salário está bom, as contas estão em dia, aí você adora, você louva, você faz uma festa. Mas as coisas começam, a crise começa a chegar, seja que crise for, seja financeira, seja conjugal, os problemas começam a vir, seja enfermidade, aí você começa a achar que Deus esqueceu de você. Você começa a achar que não é mais seguro depender só de Deus. E aí você começa a agir por conta própria, você começa a agir no seu tempo, do seu jeito, e às vezes em busca de resolver de forma imediata o seu problema, você termina até abrindo mão de alguns valores de Deus para você. Você passa até por cima de algumas coisas. Você abre mão de alguns valores, porque você precisa resolver com urgência. É como se dissesse, não dá para esperar por Deus numa hora tão difícil como essa. Eu tenho que resolver. Acho que Deus está demorando, acho que Deus me esqueceu. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Quando a fome chegou, Abraão teve a sensação de que Deus havia esquecido dele. Peraí, mandou eu sair, a fome está vindo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele decide agir por conta própria, do seu jeito, no seu tempo.
E para resolver o seu problema, que era o problema da fome, ele estava disposto, inclusive, a abrir mão de valores que Deus tinha para ele. Quando é que ele abriu mão dos valores que Deus tinha para ele? Ele começou a abrir mão dos valores quando decidiu para o Egito, terra da idolatria, terra onde Deus não era o Senhor. Ele começa abrindo mão dos seus valores aí. E sabe o que acontece com Abraão? Quando ele para de confiar somente em Deus, quando ele para de depender de Deus, e quando ele começa a tomar suas próprias decisões e agir por conta própria, na pressa de resolver o seu problema, ele desmorona moralmente falando. Ele começa a abrir mão de valores que ele nunca deveria ter aberto mão. O primeiro valor que ele abre mão é o valor da verdade. Abraão, quando chega no Egito, já chegando próximo ao Egito, ele já começa a planejar a primeira mentira dele. Olha o que acontece quando alguém para de depositar sua confiança em Deus. Olha o que acontece quando você tira os olhos de Deus e bota em você. Ele vai chegando no Egito e ele já começa a planejar a sua primeira mentira. Gênesis capítulo 12, versículo 11 e 13 diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele nem tinha entrado ainda, disse a Sarai, Sarai aqui é Sara, que depois vai mudar o nome também, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, e os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Aqueles que argumentam, dizem: não, Abraão não mentiu, porque Sara era meia-irmã dele. Ele mentiu porque ela era esposa dele. E ele tinha uma intenção ao mentir, era evitar um problema. Essa mentira também era movida por um momento de covardia. Ele está dizendo: olha, vão chegar lá no Egito, vão achar você muito bonita, se você for minha esposa, vão me matar para ficar com você. Faz o seguinte, chega lá e diga que é minha irmã. Ele está chegando no Egito. Ele se afastou da direção de Deus, ele parou de confiar em Deus, ele mesmo foi resolver o problema dele, e ele nem entrou no Egito. E ele já começa a abrir mão da verdade, ele já começa a mentir. O segundo valor que ele abre mão, já junto com isso aí, ele abre mão do seu casamento, da sua família. Porque quando ele está dizendo para a esposa dele dizer que não era esposa dele, que era irmã dele, porque os egípcios iam se interessar por ela, a intenção não é muito boa. Ele está abrindo mão da sua família, ele está abrindo mão do seu casamento. Gênesis 12, 14 e 16. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Você acha que Faraó levou a mulher de Abraão para a casa dele para quê? Não precisa você dizer. Não era nem para eu ter perguntado, né? Mas isso aqui é muito sério. Abraão, ele permite que a sua esposa torne-se amante de Faraó. Ele primeiro mente dizendo que ela é sua irmã, porque tinha medo de que Faraó mandasse matar ele para ficar com ela. E agora ele permite que ela vá à casa de Faraó para ser amante de Faraó. E ele ainda se permite receber presentes, porque Faraó estava tentando agradar o cunhado na cabeça dele. Então manda presentes para o meu cunhado, mas não era cunhado, era o marido que estava sendo traído, mas Faraó não sabia. Depois, quando ele descobre, o Faraó repreende. Deus usa o Faraó para repreender Abraão. Mas um homem, quando ele para de confiar em Deus, quando ele para de acreditar em Deus, ele torna-se facilmente corrompido. Um homem que não crê em Deus é facilmente corrompido. Eu conheço vários casos de homens que pararam de acreditar em Deus e pouco tempo depois eles traíram suas esposas, abandonaram sua casa, seus filhos, suas famílias. Conheço também mulheres que pararam de acreditar em Deus e abandonaram sua casa também.
É o que aconteceu com Abraão. Parou de acreditar em Deus, começou a mentir, depois abriu mão do seu casamento, da sua família. Meu amado, você não precisa chegar no ponto em que Abraão chegou para decidir voltar a pôr a sua confiança somente em Deus. Quando você perceber que deixou de depositar a sua confiança em Deus para depositar em você mesmo, para depositar nos outros ou para depositar nas coisas, então você sabe que está na hora de retornar a confiar em Deus. Se Abraão não tivesse voltado a depositar a sua confiança em Deus, ele não teria feito toda a diferença que fez na história, e hoje nós não chamaríamos ele de nosso pai na fé. Mas olha só que incrível, Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 4, olha como essa história termina. Abraão agora saiu do Egito com a sua mulher e tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. Agora ele não está mais no Egito, agora ele saiu. Ele foi de um lugar para outro, até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. O texto começa dizendo que ele sai do Egito, mas ele ainda não está em seu perfeito estado. Diz que ele sai do Egito, mas ele ainda está perdido. Diz que ele vai de um lugar para o outro. E ele sai andando de um lugar para o outro, porque o homem, quando para de confiar em Deus, ele se perde. E ele vai de um lugar para o outro até que ele decide voltar. Ele decide retornar para o lugar de onde não deveria ter saído. Então ele retorna para Betel, onde ele já havia passado. Depois ele retorna para um lugar que ficava entre Betel e Ai. E ele vai exatamente para o lugar onde havia um altar que ele havia construído quando esteve acampado ali. E aí ele vai no altar onde ele já havia construído, onde ele já havia acampado, e ele vai lá e adora ao Senhor lá. Então, meu amado, se você vacilou na sua fé, se você escorregou na sua fé, então você precisa reconhecer onde você errou e retornar e começar do ponto onde você parou e de onde você não deveria ter saído. Se você quer fazer toda a diferença, você não pode parar de confiar em Deus, mesmo que esteja no meio de uma tempestade, mesmo que aparentemente Deus tenha esquecido de você. Ele não esqueceu de você. Ele não está atrasado. Nós é que somos apressados demais. Segunda coisa que precisamos para fazer toda a diferença, complete aí no seu esboço. Para fazer toda a diferença, não podemos abandonar o altar da adoração. Complete. Para fazer toda a diferença, não podemos abandonar o altar da adoração. Antes de ir para o Egito, antes de descer, e é interessante o descer, porque literalmente ele desceu, antes de descer para o Egito, Abraão era um homem de altares. Onde Abraão chegava, ele montava a sua tenda e ele construía um altar e adorava o Senhor juntamente com os seus. Oferecia sacrifício ao Senhor e um culto ao Senhor. Abraão era um homem de altares. Olha só, Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8 mostra um pouco desse hábito de Abraão de construir altares. Diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você vê que nesse pequeno trecho de 2 versículos já mostra em 2 lugares diferentes que Abraão chega, e nos 2 lugares que ele chega, ele edifica um altar. Abraão chegava num lugar, montava a sua tenda, edificava um altar e adorava o Senhor juntamente com os seus. A prática de construir um altar foi ensinada pelo próprio Deus, não foi do nada, não foi ele que inventou. Porque o homem necessita de um lugar específico para adorar. Para Abraão,
Se você olhar ao longo de toda a história, você vai ver isso. Para Abraão, o lugar específico da adoração era o altar. Para Moisés e os de sua época, o lugar específico para adoração era o tabernáculo que Deus mandou construir. Para Salomão e os seus contemporâneos, o lugar específico para adoração era o templo. E para nós hoje, o lugar específico é o ajuntamento da igreja do Senhor para adorar o nome dele. Não mais nos chamamos isso de templo, porque nós somos o templo, mas o lugar em que nós separamos para nos reunir como igreja, para juntos adorarmos ao Senhor. Abraão adorava a Deus na sua tenda, claro que ele adorava a Deus na sua tenda. Só que a adoração na tenda, ela não substitui a adoração no altar. Porque a adoração na tenda é uma adoração particular. E a adoração no altar é a adoração coletiva, pública. E uma coisa não substitui a outra, uma coisa motiva a outra, uma coisa capacita você para fazer a outra coisa. Adoração coletiva e pública é importante, porque isso agrada a Deus. Porque qual é o pai que não se alegra em ter à sua mesa os seus filhos reunidos? E no céu nós vamos estar todos juntos adorando ao Senhor. Quando nós nos juntamos aqui, isso aqui já é uma preparação do que vai acontecer na eternidade. Você não foi chamado apenas para crer, mas você foi chamado para pertencer. Deus ama quando seus filhos se reúnem para adorar juntos, para ter comunhão uns com os outros. Ele disse inclusive que se nós amarmos uns aos outros, e se nós fôssemos um, assim como Jesus e o Pai é um, isso seria a prova de que nós somos de fato seus discípulos. Adoração no altar e adoração na tenda. Você precisa das duas coisas. Você não pode abrir mão da adoração no altar. Você não pode abrir mão da adoração coletiva, junto com os irmãos que creem em Jesus assim como você crê. Mas quando Abraão chegou no Egito, ele não edificou altar nenhum. Nós lemos aqui a chegada e a saída, e em nenhum momento tinha a expressão, tinha o registro de que Abraão chegou no Egito, armou a sua tenda e edificou um altar ao Senhor. Quando ele vai para o Egito, ele não edifica o seu altar. Ele não edifica o altar, ele não adora o Senhor. E quando Abraão começa a perder o seu hábito de cultuar a Deus no altar, ele começa a deixar de adorar a Deus na sua tenda. Ele começa a perder o caráter que Deus havia colocado nele. Ele começa a definhar moralmente, porque a adoração na sua tenda já não era a mesma, porque ele também já não adorava mais no altar. Sabe, muitos desprezam a importância de nos reunirmos em um lugar como igreja para adoração coletiva. Mas a verdade é que nós precisamos da adoração no altar para continuarmos adorando na nossa tenda. É uma grande mentira quando você acredita que podes adorar a Deus somente na sua tenda. Você deve adorar a Deus particularmente na sua tenda, mas você não deve abrir mão de adorar a Deus coletivamente, como um corpo, no altar. E aqui o altar, você sabe que não é isso aqui. O altar agora ele é espiritual. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 24, versículo 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Olha o conselho aqui que o escritor de Hebreus está dizendo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo. Naquela época já tinha isso. Não abandonemos o costume de frequentar as nossas reuniões, onde nós estamos como um corpo. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Vamos continuar unidos. Vamos continuar adorando juntos. Abraão fez toda a diferença, porque ele voltou a ser um homem de altares. Nós lemos, eu quero só relembrar o texto que acabamos de ler, quando ele volta ao altar, Gênesis 12, de 2 a 4, ele foi de um lugar para outro, até chegar à cidade de Betel. Dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde havia acampado antes.
Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Abraão fez toda a diferença, porque ele retornou, ele voltou a ser um homem de altares. Ele voltou a ser um homem que adorava no altar. E quando ele volta a adorar no altar, ele volta a adorar também na sua tenda. Então, se você quer fazer toda a diferença, lembre-se, você não pode ser apenas um membro do corpo isolado. Porque um membro do corpo isolado, ele é uma aberração. Imagina uma mão andando sozinha por aí. Imagina um dedo. Você pega na mão de alguém com muito prazer. Agora tem um dedo em cima de uma mesa e vê se você tem coragem de pegar. Eu não tenho. Aquilo é uma aberração. A Bíblia diz que nós somos, Paulo disse que nós somos o quê? Membros. Cada um é membro de um corpo. E os membros, eles precisam estar conectados uns com os outros. Membros isolados não são corpo, são aberração. Nós precisamos da adoração coletiva, nós precisamos nos juntar como um corpo. Precisamos adorar sim, fechar a porta, como Jesus falou, a porta do nosso quarto e orar e falar com Deus em secreto, sim. Mas essas são as duas dimensões do relacionamento com Deus que precisamos ter. A dimensão do secreto, do íntimo, do pessoal, mas a dimensão do coletivo, do público, do corpo reunido. Terceira coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença. Para fazer toda a diferença, não podemos destituir Deus do centro de nossas vidas. Complete aí. Para fazermos toda a diferença, não podemos destituir Deus do centro de nossas vidas. Construir um altar, na época de Abraão, significava parar tudo o que ele estava fazendo para falar com Deus e também para ouvir Deus falar com ele. O altar era para agradecer. Ele chegava num local, então ele construía um altar e agradecia a Deus porque chegou naquele lugar. Mas também construir um altar era para pedir a Deus que agora dissesse a ele para onde seriam os próximos passos. Então o altar era o lugar de falar com Deus e agradecer a Deus por ter trazido até ali, mas o altar também era o lugar de pedir orientação e direção a Deus e para onde ele deveria ir a partir dali. O altar era quando Abraão parava de fazer tudo o que estava fazendo para falar com Deus, mas também para ouvir Deus falar com ele. Mas quando Abraão se sentiu encurralado pelo problema da fome, ele achou que não tinha tempo a perder construindo altares para falar com Deus e muito menos para esperar Deus falar com ele. Ele tinha que resolver o problema, era urgente, e aí ele desce para o Egito e não constrói altares. Não parar para ouvir Deus falar. Esse não é só o problema de Abraão, não é verdade? Esse é o problema de todos nós. Esse também era o problema das igrejas citadas lá em Apocalipse. Elas estavam ocupadas demais, os irmãos das igrejas citadas em Apocalipse estavam ocupados demais com seus compromissos, com suas lutas, com seus problemas para ouvir Deus falar. Olha só o que diz lá Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai ver essa expressão demais lá em Apocalipse, quando fala às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A verdade é que todos têm ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a você. Nós temos ouvido sim, mas nós não temos ouvido para ouvir o que Deus tem a dizer. Apocalipse 3:20, você já me ouviu falar esse texto todo domingo, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí continua, cearei com ele, ele comigo. Se alguém ouvir, ele está falando, ele está batendo, ele está chamando, mas ele diz, poxa, tem gente que não escuta. Se alguém ouvir e abrir, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Eu pergunto, como é que estão os teus ouvidos
Você tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para você? Tem muita gente que se pergunta, mas como é que a gente escuta a voz de Deus? O fato de você não estar escutando Deus falar com você, e quando eu falo escutar a voz de Deus, entenda, não é aqui, mas é aqui, ou aqui na mente, né? É claro que Deus, se quiser, Ele fala ao seu ouvido, mas não é a forma mais comum pela qual Deus fala na nossa mente, Deus fala no nosso coração. Mas o fato de você não estar ouvindo Deus falar com você, não significa que Deus não está falando com você. O problema não está no emissor, o problema está no receptor. O problema está que não estamos conectados, a verdade mesmo é que não estamos interessados. Deus está mais interessado em falar com você do que você está interessado em ouvir Deus falar. Porque pode ser que Ele diga para você ir para um canto que você não quer ir. Pode ser que Ele diga para você parar de fazer uma coisa que você quer continuar fazendo. Pode ser que Ele mande você fazer algo que você não quer fazer. Então é melhor não ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Jó 33, versículo 14, diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. O texto, se você ler a continuação, vai dizer que ele fala em sonho quando estamos dormindo, ele fala através de pessoas, ele fala de diversas maneiras. O problema não é que Deus não fala, o problema somos nós que não lhe damos a devida atenção. Como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus falar, eu sempre digo isso na classe Conexão, Deus falar com as pessoas é a coisa mais normal do mundo. Deus faz isso o tempo todo. O problema é que nós não estamos interessados em ouvir Deus falar. E sabe qual é o jeito certo de ouvir, o jeito mais eficiente de ouvir Deus? É parar tudo para ouvir Deus. O altar, ele tem o seu símbolo, mas grande parte da eficiência do altar é porque o camarada tinha que parar de fazer o que ele estava fazendo para se concentrar em Deus e construir um altar para Deus. Então a forma mais eficiente de ouvir Deus falar é parar tudo para ouvir Deus falar. E não é enquanto está correndo que Deus vai falar com você, mas é quando a gente para. É a forma mais eficiente. Foi assim com Abraão, ele parava tudo para construir um altar. Foi assim com Moisés, ele parava tudo para subir no monte e ficava dias para ouvir Deus falar. Foi assim com Jesus, ele estava na correria da multidão, de repente ele desaparecia, ele subia no monte e parava tudo para falar com o Pai. E meus amados, eu testemunho que tem sido assim também comigo. Todas as vezes que Deus falou de forma significativa comigo, eu estava parado, eu não estava correndo. Por alguma razão eu tinha parado e estava tentando escutar o que Deus tinha para me dizer, estava tentando buscar qual era a vontade dEle. Todas as vezes que Deus falou de forma significativa comigo, eu tinha parado para eu tentar ouvir Deus. Como é que você se sente quando você liga para alguém e só escuta o telefone ocupado? Sabe, Deus escuta esse ocupado o tempo todo. Ele está falando com a gente, o nosso telefone está sempre ocupado, a gente está sempre ligado em outras coisas, sempre conectado em outras coisas. Estamos sempre dando desculpas de que nós não temos tempo, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para vir à igreja, eu não tenho tempo para parar. Porque a gente sempre fala da hora silenciosa. O que é quando você, o meu tempo com Deus, você já chega, já abrindo a Bíblia, já lendo a Bíblia, já sai pedindo, em nome de Jesus, amém, sai. Não. Você tem que parar, aquietar seu espírito. Tem uma hora que eu digo é um momento de silêncio, para o seu ouvido funcionar, sua boca tem que fechar. Você tem que parar, descansar o teu espírito, o teu coração, para você ouvir Deus. Mas a gente não tem tempo para fazer isso. A gente está sempre atrasado, né? Hoje é domingo, você já está aperreado, que o culto está demorando, você está atrasado. Não sabe nem para quê, mas você está atrasado.
Todo mundo está atrasado, o tempo todo atrasado. A verdade é que nós temos tempo e temos disposição, sim, para fazer aquilo que nós realmente consideramos importante. Temos de 4 a 5, às vezes 6 horas por dia para nos dedicarmos ao estudo. Por quê? Porque isso é importante, isso vai garantir o meu futuro profissional. Temos de 8 a 12 horas por dia para nos dedicarmos ao trabalho. E por que temos essa disposição e esse tempo? Porque trabalho é importante, vai botar o feijão lá na minha casa. Mas nós não temos tempo nenhum para parar para ouvir Deus. Por quê? A verdade é dura, mas precisa ser dita, porque de fato nós não consideramos que isso seja tão urgente e tão importante assim. Porque se fosse a gente dava um jeito, a gente arrumava um tempo. O que a gente precisa entender é que o que garante o meu futuro não são os meus estudos, que o que garante o meu feijão não é o meu trabalho, é Deus que garante tudo isso. Os estudos e o trabalho é apenas um instrumento que Deus usa para me dar tudo isso. Mas não sou eu que consigo tudo que tenho, é Deus que me dá tudo o que eu tenho. É por isso que Agostinho costumava dizer que quanto mais coisas ele tinha para fazer, mais tempo ele tirava para orar. Interessante isso. A gente faz exatamente o contrário. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu diminuo o meu tempo com Deus. O meu tempo, não, deixa para orar amanhã, porque hoje eu tenho muita coisa para fazer. Então, nós não podemos dizer que Deus é o centro da nossa vida se nós não temos disposição para nos relacionar com Ele, para ouvi-lo, para parar tudo, para construir o nosso altar. Como saber se Deus tem sido o centro da minha vida ou não? Não é muito difícil. É só você responder a 3 perguntas. Como saber se Deus tem sido o centro da sua vida? Responda essas 3 perguntas, só para você. A primeira pergunta é: Deus tem um espaço reservado na sua agenda? Ou o espaço de Deus é flutuante? Você empurra para lá e para cá quando dá. Segunda pergunta é: Deus tem um espaço constante na sua mente? Ou você só lembra de Deus no domingo quando vem para a igreja e ainda chega atrasado, que é para demorar menos tempo aqui? Terceira pergunta: Deus tem um espaço significativo no seu orçamento? Agora pegou pesado, né? Se Deus não tem um espaço reservado na sua agenda, se Deus não tem um espaço constante na sua mente, se Deus não tem um espaço significativo no seu orçamento, então não venha me dizer que Deus é o centro da sua vida, porque não é. Existe outra coisa, outra pessoa que tem sido o centro da sua vida, mas Deus não. Deus, Ele exige, antes de nos usar para fazer toda a diferença, Ele exige que nós sacrifiquemos no altar tudo aquilo que ocupa o lugar dEle na nossa vida. Ele fez isso com Abraão, quando Ele pediu que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Gênesis capítulo 22, versículo 16 e versículo 17. E disse, aqui, já é depois de Abraão ter colocado Isaque em cima do altar, ia com a faca para poder sacrificá-lo, e aí um anjo diz, pare, e diz, ali está o cordeiro que você vai sacrificar. E aí Deus, ele já havia provado que ele estava disposto a obedecer a Deus e sacrificar seu filho. Aí aqui o texto diz isso, e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Quando é que Deus declara essa vitória para a vida de Abraão? Que ele faria toda essa diferença. Ele diz, agora, e porque você não me negou o seu filho? Porque Abraão, ele sacrificou de fato Isaque no seu coração. Deus não permitiu que ele sacrificasse fisicamente.
Mas Deus conhecia o coração de Abraão e Abraão ia sacrificar fisicamente, porque ele já havia sacrificado no seu coração. Ele estava entregando aquilo que era o centro da vida dele, o seu único filho, que ele tinha esperado tanto tempo para que nascesse, era o filho da promessa. E Deus diz: você tem alguma coisa aí na sua vida que está no meu lugar, e é o seu filho, coloca ele no altar e sacrifica. E Abraão sacrificou em seu coração o seu próprio filho. E Deus diz: agora sim, você está pronto para ser aquele que eu vou abençoar e que vai ter uma grande descendência e que vai fazer toda a diferença. Todos nós temos um Isaac para sacrificar. A pergunta é: qual é o seu Isaac? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: qual é o seu Isaac? O que é que na sua vida está tomando o lugar de Deus? Deus precisa voltar a ser o centro, ou começar a ser o centro da sua vida, para que Ele possa usar você como instrumento para fazer toda a diferença. Quarta coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença, complete aí no seu esboço. Para fazer toda a diferença, não podemos tirar os olhos dos projetos de Deus para a nossa vida. Complete aí. Para fazer toda a diferença, não podemos tirar os olhos do projeto de Deus para a nossa vida. Meus amados, quando Deus chamou Abraão, Ele revelou a Abraão um grande e audacioso projeto para a vida dele. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Esse era o projeto que Deus tinha para Abraão. Mas, por algum momento, naquela descida para o Egito, em meio ao problema da fome, da ameaça de fome, Abraão, ele deixa de enxergar o projeto grandioso que Deus tinha para ele. E ele começa a se contentar em mendigar o pão lá no Egito, na terra da prostituição e da idolatria. Eu lembro de uma ilustração que eu contei há muito tempo atrás, em uma outra mensagem, mas o pessoal mais antigo vai lembrar. Mas desculpa que eu vou contar de novo. A história de um fazendeiro. Um dia ele chega lá onde estão as galinhas da sua fazenda, e tinha os ovos da galinha, mas entre os ovos da galinha tinha um ovo diferente, grande, esquisito. E ele acha aquilo estranho, mas ele diz: não, deve ser alguma anomalia, alguma coisa diferente. E a galinha começa a chocar todos os ovos e junta aquele ovo diferente. Passado o tempo, aqueles filhotes nascem, e daquele ovo estranho nasce o que ele chamou de um frango estranho, de um pinto estranho que depois se transformou em um frango estranho. E aquele frango estranho, ele era maior do que todos, mas ele andava com todos os outros atrás da galinha. Depois ele andava ciscando o lixo atrás de comida. E um dia chegou lá um biólogo na fazenda daquele senhor, e quando estava lá conversando com aquele senhor, viu aquele frango estranho passando e disse: o senhor tem uma águia? Ele disse: uma águia? Não, isso é um frango. Ele disse: não, é uma águia. Não, é diferente, mas é um frango. Estava junto com os ovos das galinhas. Ele disse: não, meu senhor, isso é uma águia. Ela: não vou não, pode olhar que é um frango, que ele está aí ciscando. Ele disse: mas é uma águia. E aí ficou aquela teimosia. O biólogo disse: deixa eu provar você que é uma águia. Deixa eu levar ele para um alto de um monte e arremessar. Ele vai voar. É o instinto dele, vai voar. E aí, com muita luta, aquele fazendeiro permitiu que o biólogo fizesse isso. E aí ele leva a águia, o frango estranho, para o alto do monte. E aí ele arremessa, e ele tenta voar e não consegue, e cai, e pousa muito desajeitado. E a segunda vez, e a terceira vez,
E lá pela 10ª vez, o frango estranho pega o jeito, voa e voa muito alto, que ninguém mais consegue vê-lo. E aí o biólogo diz: eu disse a você que era uma águia. Sabe, o diabo, ele fez assim com Abraão. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, você não é uma águia. Você não passa de um frango estranho. Você não foi feito para voar. Você foi feito para ciscar no lixo do Egito, mendigando um pedaço de pão. Mas sabe o que é que Deus disse para Abraão? Gênesis 15, versículo 5. Abraão está lá na sua tenda, se sentindo um frango estranho. E aí Deus diz assim: então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus estava dizendo: para de olhar para o chão, para de ciscar o lixo, olha para cima, olha para o céu. Esses são os sonhos que eu tenho para você, esses são os planos de bênção que eu tenho para você. Sabe, meus amados, a mesma coisa o diabo faz com muitos de nós. Ele nos faz acreditar que não passamos de um frango estranho, que não fomos feitos para voar, que Deus não tem planos de bênção para a nossa vida, que Deus pode usar a vida de qualquer outra pessoa para fazer diferença, mas a minha vida não. Eu sou muito pecador, eu sou muito falho, eu sou muito fraco, eu sou muito pequeno, ninguém nem me conhece. E quando eu comecei aqui falando sobre os defeitos de Abraão, eu disse: isso é uma bênção, porque isso prova que Deus usa pessoas imperfeitas, pessoas com pecados, pessoas que fraquejam vez por outra na sua fé, e Deus usa essas pessoas para fazer toda a diferença. E se Ele usa Abraão com todos os defeitos que teve, Ele pode usar a minha vida e pode usar a sua vida. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária, você já é extraordinário, porque você é escolhido por Deus para fazer a diferença. E Deus diz para você: você foi feito para voar, você não foi feito para ser um fracassado. Você não foi feito para viver uma vida de derrota, sem significado. Porque a pior derrota da vida não é nem morrer, é viver uma vida sem propósito, sem significado, sem entender o seu chamado, sem desempenhar a sua vocação. Deus tem projetos para você, assim como Ele teve projetos para Abraão. Ele quer e Ele projetou você para ser uma bênção, tanto para você mesmo, quanto para todas as pessoas que estiverem à sua volta, e até para as próximas gerações que vierem depois de você. Então não se contente com as migalhas que o diabo te oferece no Egito. Saia da sua tenda, olhe para as estrelas do céu, amplie seus horizontes, pois Deus tem grandes sonhos para você. Deus quer que você faça toda a diferença. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.